40 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 153 Restauração de máquinas de armas, fabricação de armas térmicas. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Sob a luz do sol dourada, o tigre de terra dirigiu lentamente para as planícies. Olhando para o abrigo do mar profundo enterrado na sujeira do lado de fora da janela do carro, Sumo balançou a cabeça com pesar e continuou a dirigir. Depois da ligeira neve de ontem à noite e da grande queda de temperatura, a julgar pelo sol da manhã, hoje foi mais um dia cheio de esperança. Embora fossem cerca de 7 horas da manhã, a temperatura estava subindo rapidamente a um ritmo incomum. À noite, ainda estava 10 graus abaixo de zero. Às 6 horas da manhã, a temperatura atingiu novamente 10 graus acima de zero, e ainda subia para 15 ou 16 graus neste momento. Nesse tipo de clima, o gelo que não congelou ontem continuaria a derreter junto com a neve abaixo. As consequências de tais flutuações frequentes não eram claras para Sumo, mas ele poderia arriscar um palpite. Todos os abrigos estão atualmente trabalhando duro para os suprimentos de 3 dias para este desastre, mas nesta situação, receio que, mesmo depois de uma semana após o desastre, não seria fácil para os humanos sair de casa. Tanto quanto a olho nu podia ver, havia grandes faixas de gelo. Nesse tipo de clima, poucos poderiam sobreviver no deserto. Se os seres humanos quisessem obter suprimentos, eles seriam forçados a encontrar e lutar contra as raças alienígenas para garantir a esperança da batalha entre as raças. O chamado jogo de sobrevivência é matar todos os competidores e sobreviver até o fim. Embora ele não pudesse realmente descobrir o significado profundo por trás do jogo, olhando para a colina do abrigo subterrâneo que apareceu à distância, Sumo se sentiu feliz. Todas as vezes que saiu houve ganhos, o que é sem dúvida a melhor consolação por ter corrido esse risco. Embora fosse como Oreu previu, havia ferimentos por todo o corpo, mas comparado ao desenvolvimento e atualização do abrigo, isso não foi nada. Um dia, tornarei rica a bacia circundante e farei desta uma terra preciosa com a qual todos os humanos sonham. Olhando para a esterilidade da bacia e pensando nas terras férteis do abrigo no oeste, Sumo não desanimou, mas estava cheio de energia. Digitando a senha e puxando o guincho, Sumo abriu o portão da garagem do abrigo subterrâneo e estacionou o tigre de terra com segurança lá dentro. Olhando para o sol nascente, Sumo lentamente baixou o guincho e fechou o portão, apagando completamente a luz. Correndo para o castelo dos kobolds no meio da noite, quantos pontos de sobrevivência poderiam ser ganhos com isso? Sumo não sabia. O que ele sabia era que só esse núcleo valia a pena e lhe renderia muito dinheiro. Tirando sua armadura externa e uniforme de combate, Sumo sorriu e lentamente tirou seu suéter, revelando o corpo musculoso por baixo. Do pescoço até a panturrilha, havia grandes hematomas a cada poucos centímetros, acompanhados por um grande número de ferimentos menores que haviam parado de sangrar. Olhando para a parte interna de suas coxas, ela havia se tornado uma espessa cor preto-púrpura, que parecia extremamente penetrante. Os ferimentos em todo o seu corpo, a congestão e o rasgo da face causados pelos danos aos capilares, superaram as habilidades mágicas da água de energia psíquica, que tinha efeito limitado em seus ferimentos neste momento. Para se recuperar, ele só podia contar com o tempo para curar essas terríveis feridas. Dê-me um pouco de força, sistema. Tenho trabalhando tanto. Se não houver pontos de sobrevivência suficientes, como posso aliviar minhas feridas? Sumo pegou um pouco de água de energia psíquica e aplicou nas feridas para acelerar a recuperação dos ferimentos enquanto caminhava para o andar inferior enquanto mancava. A pequena máquina de armas térmicas foi temporariamente colocada no terceiro andar do abrigo, junto com a bancada de trabalho, um na horizontal e outro na vertical. Sumo tentou colocar a ferramenta a laser conquistada com muito esforço na ranhura vazia na parte superior da máquina e descobriu que ela se encaixava perfeitamente. Sentado no banco,
Sumo esperou silenciosamente pela chegada das 8 horas. Todas as manhãs haveria um batismo de anúncios do sistema, e hoje não foi exceção. O tempo passou em minutos e segundos e, às 8 horas, a notificação imediata do sistema chegou conforme programado. Calendário do juízo final mês 1, dia 18. Seu abrigo foi atualizado de novo e, ao mesmo tempo, sua segurança também foi muito melhorada. Pontos de sobrevivência mais 100, seu plano de abrigo está mais completo do que antes, e seu nível de conforto melhorou bastante. Pontos de sobrevivência mais 50, você encontrou um cenário anormal perto do abrigo e, após alguma hesitação, optou por tomar a iniciativa. Pontos de sobrevivência mais a 30, você entrou sem esforço no abrigo central da raça Kobold hostil e obteve informações importantes. Pontos de sobrevivência mais 50, você matou dezenas de kobolds com sucesso e sua reputação se espalhou entre os kobolds. Pontos de sobrevivência mais 500, você atraiu o ódio de 1625 kobolds de uma vez, e seu nível de ódio atingiu o nível mais alto. Pontos de sobrevivência mais 500, você escapou perfeitamente das garras da morte e sobreviveu com sucesso no deserto apocalíptico. Pontos de sobrevivência mais 100, você recebeu boa vontade do sexo oposto. Pontos de sobrevivência mais 10, Marco, voo sem motor, sem energia mecânica, uma única jornada de voo de mais de 5 quilômetros. Pontos de sobrevivência mais 100, Marco, morte rápida. Consiga 5 mortes em 1 segundo em uma única instância onde o número de inimigos excede 30. Pontos de sobrevivência mais 50, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 308 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 1798 pontos de sobrevivência restantes. 2352. Ótimo. Eu sabia que, já que era uma situação tão perigosa, a recompensa dos pontos de sobrevivência seria naturalmente substancial também. Olhando para os pontos de sobrevivência dados pelo sistema, Sumo ficou agradavelmente surpreso. Apoiando seu corpo com uma mão na mesa, ele se levantou e caminhou até a máquina de armas térmicas. Ele tinha mais de 2.000 pontos de sobrevivência novamente e, enquanto gastasse no abrigo, continuaria se desenvolvendo rapidamente. No entanto, seu foco principal agora era, sem dúvida, a pequena máquina de armas térmicas. Parado na frente da máquina dilapidada e irreconhecível, Sumo concentrou seus pensamentos e procurou o método de atualização, máquina de fabricação de laser para armas térmicas pequenas, extremamente danificada, descrição. Uma pequena máquina de fabricação de armas térmicas a laser com uma variedade de funções, como corte, fundição, forjamento, soldagem, estampagem, extrusão, conformação a laser, controle de computador, moldagem única e garantia de qualidade. Atualmente carece de uma ferramenta de laser, computador de controle central e sofreu danos significativos na placa de circuito. Direções de atualização, restauração, 3.380 a 2.600. Atualização, 960. Eficiência, 350. Material, 1.210. O preço geral da atualização era muito alto, mas, desta vez, o sistema foi muito atencioso e não forneceu um método geral de atualização, mas listou separadamente. Sumo procurou todos os materiais que ainda tinha no depósito e inseriu todos os itens que poderiam ser adicionados, e o valor da redução aumentou novamente, chegando a 2.900 pontos. Eu escolho restaurá-lo. Quando viu que outros itens não podiam mais reduzir o custo, Sumo se concentrou mentalmente e selecionou a direção de atualização de restauração. A luz verde brilhante mais uma vez se espalhou de seu corpo, cobrindo a grande piscina de objetos a seus pés e, ao mesmo tempo, a ferramenta laser foi pega e pairou no ar. À medida que a luz verde cobria a superfície de ferro da máquina quebrada, mais e mais ferrugem caía, fundindo-se à luz verde e aumentando seu ímpeto. Aos poucos,
A face verdadeira da máquina finalmente começou a tomar forma no processo de restauração. A máquina não era grande, tinha apenas o tamanho de 2 bancadas de trabalho, e toda sua estrutura era preto-acinzentada, exalando uma luz fria. Depois de polidas pelo sistema, as peças ficaram prateadas brilhantes, como se tivessem saído novinhas de fábrica. Está feito. Vendo a luz verde se retrair, Sumo não conseguia mais conter a emoção em seu coração. Depois de conectar o circuito da máquina à tomada, um pequeno computador semelhante à tela de seleção da máquina apareceu. Comparado com a bancada, o pequeno computador era melhor, e suas funções também confirmavam isso. O computador de controle central está danificado. Mesmo com a restauração do sistema, os desenhos das armas de fogo feitas por Maguo não podem ser recuperados. É uma pena. Embora Suma estivesse mentalmente preparado para isso antes da restauração, quando viu a seção de design vazia exibida no pequeno computador, ele ainda ficou um pouco desapontado. No entanto, a decepção foi imediatamente eliminada depois que ele importou automaticamente as plantas de design dos baús de tesouro. Contanto que houvesse um projeto de arma, todas as séries das especificações de projeto de bala 5.56 correspondentes poderiam ser fabricadas. Em outras palavras, se as armas de fogo exigissem 2 especificações diferentes, M193 e M855, desde que a arma exigisse e tivesse obtido o projeto original, ela poderia ser fabricada diretamente. Nada mal. Um único modelo de projeto de marcador pode resolver todos os problemas de adaptação subsequentes. Esta é realmente uma função louvável. Acenando com a cabeça, Sumo olhou para as especificações de fabricação do rifle M1 novamente. Durante a Era da Terra, fabricar uma arma exigia muita tecnologia. A menos que alguém tivesse acesso ao equipamento em uma fábrica militar, era difícil para as pessoas comuns comprar um tubo de aço sem costura adequado. O aço comum não podia ser usado para fazer um cano de arma porque tinha que suportar a pressão gerada por milhares de explosões repetidas de pólvora. Estaria sujeita ao atrito da bala e, ao mesmo tempo, deveria suportar a ablação do propelente. Não era algo que um tubo de aço comum pudesse suportar. Portanto, tinha que ter um certo grau de dureza, mas, se fosse muito duro, o aço ficaria quebradiço e quebraria facilmente. Portanto, além da dureza, também deveria haver tenacidade, que é o que chamamos de resistência ao escoamento. Na máquina de fabricação de laser de armas térmicas, as etapas para fabricar armas foram bastante reduzidas. Apenas certas quantidades de aço, ferro e cobre poderiam ser usadas para produzir armas de qualidade comum que pudessem garantir pelo menos milhares de tiros estáveis. Além disso, para melhorar a qualidade das armas de fogo, era preciso optar por atualizar o nível da máquina ou investir em materiais de alta qualidade, como plásticos de engenharia de alta qualidade. Depois de ver que a metralhadora tipo 80 também precisava desses materiais, Sumo só conseguiu acalmar seu coração inquieto. Não tem ferro nem cobre no abrigo, então parece que estou preso em um gargalo. Devo encontrar uma maneira de obter esses materiais rapidamente, caso contrário, vou acabar tendo que trocar muitos materiais por eles, o que não é econômico. Depois de calcular em sua mente, Sumo rapidamente resolveu o atual dilema de recursos enfrentado pelo abrigo. Os 3 recursos básicos mais importantes no terreno baldio: petróleo, ferro e cobre. No momento, ele havia obtido um. Contanto que Sumo colocasse as mãos nos próximos 2, ele poderia mudar de bicicletas para trens de alta velocidade e não precisaria mais correr o risco de ser controlado por outros. Por que não tenta usar todos os cupons de duplicação do cartão de recurso? Tudo de uma vez? Assim que essa ideia maluca apareceu, o coração de Sumo saltou de repente, olhando para as cartas flutuando no espaço de armazenamento. No momento seguinte, todas as cartas que haviam sido abertas dos baús de tesouro saltaram para fora do espaço de armazenamento e começaram a flutuar no ar. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 154 5 ativações de cartas consecutivas.
Uma explosão de recursos anteriormente. Copiei um cartão de recurso com um cupom de duplicação. Agora restam 2, e outro foi retirado de um baú de tesouro de madeira, o que leva o total para 3. As cartas sorteadas foram uma carta de geração aleatória de recursos, uma carta de modificação de recurso designado e uma carta de recuperação de recursos, um total de 3. Olhando para as cartas flutuando à sua frente, ele deixou de lado as cartas com atributos conhecidos e começou a se concentrar em 2 novos tipos de cartas. Cartão de modificação de recurso designado, nível 1, modelagem. Selecione um recurso que foi detectado no painel de recursos e execute a modificação de acordo com a direção especificada. Cartão de recuperação de recursos, nível 1. Selecione um recurso que foi detectado no painel de recursos e restaure. A proporção atual é de 10%. Modificação de modelagem. O que é aquilo? Estou me transformando em uma estilista. Sumo clicou especificamente no cartão de modificação. Depois de olhar os atributos detalhados por um tempo, Sumo finalmente entendeu como usar esta carta estranha. Havia muitos tipos de cartas de modificação, com algumas modificando diretamente os atributos de recursos, como transformar uma terra árida em uma planície fértil, ou transformar uma montanha de solo em uma montanha de ferro ou em uma montanha de ouro. Obviamente, esses recursos modificados devem ser desbloqueados primeiro no cartão de recurso aleatório e os pontos de recursos selvagens não foram incluídos no painel de recursos, portanto, não podem ser usados. É problemático. Eu pensei que as coisas que foram extraídas do cartão de recursos eram todas boas. Olhando desta forma, ainda há riscos. Ao olhar para o cartão de modificação, Sumo agora tinha uma certa compreensão do cartão de recurso aleatório. De acordo com o cartão de modificação, os recursos aleatórios que poderiam ser desbloqueados não se limitavam a recursos úteis. Por exemplo, o cartão de recurso de primeiro nível criou o nó de recurso geotérmico, que foi um dos melhores nós de recurso. Os recursos comuns de primeiro nível eram principalmente terra estéril ou uma pequena floresta, e esse tipo de recurso poderia ser colocado imediatamente na terra original. Claro, os cartões mais avançados produziriam coisas melhores, e os cartões de primeiro nível de nível mais baixo tinham uma chance maior de produzir recursos inúteis. O que devo fazer? Devo apostar nisso. Eu poderia conseguir alguns desses suprimentos urgentemente necessários. Sentado em frente à bancada, Sumo estava imerso em pensamentos. Olhando para o cartão flutuando no ar, ele rapidamente julgou os prós e contras do cartão. Da Arca do Tesouro de Ferro, tal carta poderia ser retirada. De acordo com o resultado anterior dos recursos geotérmicos, foi realmente uma coisa boa. Porém, agora tudo fazia sentido. Os cartões não eram tão preciosos. Pelo contrário, quando havia um grande número de mantimentos luxuosos perto do abrigo, seria terrível se esses fossem transformados em lixo por causa dos cartões. Geração aleatória. Modificação aleatória. Do que eu tenho medo? A área ao redor da minha bacia é pobre e branca de qualquer maneira. Não há montanhas, nem água, e a terra é tão estéril. Não é melhor se eu apenas arriscar? Depois de dar um tapa na mesa e pensar nos riscos e benefícios, Sumo não hesitou mais e imediatamente optou por maximizar o número de cartas. 3 dos cupons de duplicação piscaram e se aproximaram automaticamente, e os cupons de duplicação aleatórios gradualmente desapareceram e se transformaram em um conjunto de novos cartões. Além das cartas originais, havia agora um total de 5 cartas de geração de recursos aleatórios. 5 cartas se alinharam no ar e foram pescadas em uma mão. Pegando todas as cartas, Sumo clicou nas 5 opções de criar simultaneamente. Se 10 saques consecutivos dos baús do tesouro pudessem desbloquear coisas boas, Sumo apostou ativando todas as 5 cartas de uma vez. O painel de recursos aparecia automaticamente e as cartas eram como meteoros, quebrando direto no mapa topográfico antes de desaparecer. Segurando-se ansiosamente na mesa ao lado dele, Sumo esperou em silêncio.
O mesmo barulho alto da última vez ecoou nos arredores do abrigo. Desta vez, seria ainda mais aterrorizante e violento. Após a reforma do abrigo, esta foi a primeira vez que experimentaram os tremores, como um terremoto de magnitude 6 ou 7 que remodelou o solo. Mesmo que não houvesse como observar os arredores do lado de fora, sentindo as vibrações e tremores, Sumo podia imaginar a cena espetacular que sem dúvida estava acontecendo lá fora. Era como se um deus estivesse com raiva. Após 5 minutos, a superfície ainda estava apertando e sendo reconstruída. O barulho alto e o atrito severo afetaram a saída das luzes elétricas no abrigo subterrâneo, fazendo com que o fornecimento elétrico se tornasse extremamente instável. Sumo agarrou-se firmemente à bancada para evitar ser pego desequilibrado. Ele respirava pesadamente, acalmando o medo do desconhecido em seu coração. Como há uma forte força magnética lá fora, talvez algo bom esteja sendo gerado aleatoriamente. Vendo as luzes piscando acima de sua cabeça, Sumo ficou animado com o pensamento das possíveis razões por trás do forte magnetismo. Estendendo a mão para desligar a luz, Sumo esperou silenciosamente pelo fim da transformação no escuro. As 5 cartas foram lançadas juntas e os movimentos que elas provocaram foram extremamente aterrorizantes. Era possível sentir os tremores a dezenas de quilômetros de distância. Em relação a quaisquer inimigos que pudessem ser atraídos, Sumo não tinha medo. Esse também foi um dos maiores benefícios que ele teve depois de limpar a área ao redor do abrigo. Nesta bacia, Sumo era o homem que estava no topo da cadeia alimentar. Se os outros ousassem entrar, teriam que pagar um preço insuportável. Enquanto esperava em silêncio, ele sentiu os movimentos da superfície diminuir gradualmente. Depois de 4 ou 5 minutos, toda a poeira baixou. O painel de recursos abriu sozinho. Desta vez, Sumo viu 5 pequenos pontos extras nele, que eram muito óbvios em comparação com a vez anterior. Depois que o abrigo foi atualizado para o nível 2, o alcance da geração de recursos dobrou novamente, aumentando diretamente para 15 quilômetros. É bom ter assim, pois evitaria que todos os recursos se acumulassem. Após observar o mapa topográfico, Sumo começou a verificar os atributos dos recursos recém-aparecidos um a um, a partir do primeiro ponto cinza, recurso de terra, terra de solo negro, nível 1, status do recurso, completo, não desenvolvido, em estado exuberante, valor de mineração, 1 estrela, máximo, 1 estrela, habilidade especial, nenhuma, dificuldade de mineração, muito baixo, reservas restantes, 3.000 metros cúbicos / 5 metros, terra de solo preto. Nada mal, 3.000 metros cúbicos equivalem a cerca de 5 acres. Os 5 metros indicados devem referir-se à espessura do solo. O solo preto é um tesouro único dado à humanidade pela natureza. É um tipo de solo com excelentes propriedades e alto valor de fertilidade. Era muito adequado para o crescimento das plantas e o solo mais fértil da terra. Comparados aos recursos geotérmicos que não puderam ser desenvolvidos, por enquanto, tais recursos eram muito mais confiáveis. Passada a temporada de neve, ele poderia tentar estudar como cultivar plantas aqui, e a fertilidade do solo fazia com que rapidamente se transformasse em um bem produtivo. Era uma pena que esse local estivesse a cerca de 4 quilômetros do abrigo e não fosse conveniente para cuidar no momento. Com a sorte do primeiro rol em mãos, Sumo ansiava ainda mais pelos próximos 4. Então ele simplesmente clicou para vê-los juntos. Recurso mineral, mina de minério de ferro, nível 1. Recurso de árvore, lache, nível 1. Recurso de água, lago, nível 1. Recurso alimentar, carpa, nível 1. Droga. Isso é real. Vendo as instruções aparecerem, Sumo ficou atordoado ao se sentar na bancada. A sorte de uma pessoa não seria boa para sempre, nem ruim para sempre. Antes de ativar as cartas desta vez, Sumo pensou que pelo menos receberia alguns recursos inúteis. Ele até se preparou mentalmente para o pior cenário, onde todos os 5 eram recursos inúteis. Porém, quando a boa sorte que ele desejava veio chamando,
Olhando as mensagens na tela à sua frente, Sumo ainda se surpreendeu. Recebi uma mina de minério de ferro. Pensando no forte magnetismo agora e conectando ao nó de recursos de minério de ferro que havia sido gerado agora, Sumo não conseguiu mais conter sua empolgação e saiu correndo. Essa mina de ferro não ficava longe do local do abrigo, localizado apenas 2 quilômetros ao norte. Sumo queria ver, queria testemunhar esse milagre chamado criação, com seus próprios olhos. Vestindo o uniforme de combate, os 2 passos de Sumo se transformaram em 3 passos enquanto ele abriu o portão da garagem do abrigo. Então ele caminhou ao longo da montanha. Ao longe, em direção ao norte, uma pequena colina que nunca havia existido apareceu diante de seus olhos, emitindo uma luz metálica indescritível. Esta era uma mina feita de ferro puro, recursos minerais, mina de minério de ferro, nível 1, estado mineral, completo, nenhuma mineração iniciada ainda, em um estado exuberante, valor de mineração, 2 estrelas, máximo, 2 estrelas, habilidade especial, estado difícil. A pureza dos recursos produzidos a partir da aveia mineral foi melhorada até certo ponto, dificuldade de mineração, baixo-alto, reservas restantes, 3 milhões de toneladas, um total de 3 milhões de toneladas de minério de ferro. Ou seja, mesmo que lá eu não tenha nenhum equipamento avançado de mineração, não terei que me preocupar com a falta de minério de ferro e, por sua maior pureza, pode até me poupar algum esforço durante o processo de refino. Olhando para as instruções no painel do jogo com entusiasmo, Sumo voltou ao porão e levou o tigre de terra ao fundo da mina. Esta era uma mina de minério de ferro fresco. Sumo não tinha certeza quanto equipamento poderia ser construído com tanto minério, mas pelo menos o abrigo havia dado um grande passo em direção a uma estrutura melhor, além de apenas pedra. Sumo já estava familiarizado com o terreno perto do abrigo subterrâneo, mas quando o tigre de terra chegou a este enorme veio mineral, uma sensação de choque ainda tomou conta do coração de Sumo. Grandes extensões de minério de ferro, como saliências de pedra, foram distribuídas no solo. Além disso, desde o processo de criação e remodelação do solo, já havia dezenas de pedaços visíveis de minério quebrado espalhados pelo chão. Ele tentou pegar uma peça e convocou o painel do jogo. Com certeza, um novo atributo apareceu, minério de ferro, bom, descrição, maior pureza em comparação com o minério de ferro comum. Ao criar equipamentos, pode melhorar a taxa de sucesso e a qualidade dos itens. Não é de admirar que tenha sido listado no painel de recursos como uma dificuldade de mineração baixa-alta. Acontece que a maioria dos minérios de ferro estão enterrados no subsolo. Após observar o mapa topográfico, Sumo ficou com um sorriso estampado nos cantos da boca. Posteriormente, uma carta apareceu na mão de Sumo. Era a carta de modificação de recursos de primeiro nível que poderia mudar a forma do recurso. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 155, Recuperação. Colheita de carpas. A distribuição da mina de ferro era semelhante às estrelas espalhadas no céu, incorporando muito ditado, um pedaço aqui, um pedaço ali. Havia muitas dessas minas minerais de distribuição dispersas em Axia na Terra, e a maioria delas havia sido descoberta e marcada, mas não desenvolvida. Não havia outra razão por trás disso. Era precisamente porque tais minas minerais eram difíceis de desenvolver e minerar que qualquer investimento e lucros gerados não seriam diretamente proporcionais ao esforço despendido. Olhando para o cartão de modificação de modelagem de recursos à sua frente, porém, uma espécie de entendimento implícito conectou essas coisas não relacionadas. Parece que os itens do jogo não são inúteis. Desde que eu encontre o método correto e a direção de seu uso, talvez uma mudança mágica pode nascer. Sumo levou o tigre de terra a 100 metros de distância antes de abrir o painel de recursos e inserir suavemente o cartão de modificação, e uma nova maneira de usar os recursos se revelou. Houve um súbito blackout e, quando Sumo reabriu os olhos, parecia ter chegado a um vazio de escuridão. Todo o espaço estava vazio, havia apenas uma mesa.
Uma pequena pilha de materiais pretos e um grande amontoado de materiais cinza foram colocados sobre a mesa. Sumo estendeu a mão e os amassou. A sensação de tocar as duas substâncias parecia um pouco com plasticina. Ao mesmo tempo, as substâncias correspondiam exatamente à distribuição do minério de ferro sobre a superfície. Os cinzas eram pedras e os pretos eram minério de ferro. Se eu quiser minerá-los, tudo deve estar acima do solo. Devo apenas manter a distribuição e mover todos acima do solo. Sumo tentou manipular as substâncias por um tempo e descobriu que o jogo não permitia que todos os minérios fossem simplesmente espalhados acima do solo. Ele só podia beliscar uma colina de ferro de acordo com suas suposições anteriores. Quando se tratava da plasticina com a qual gostava de brincar na infância, Sumo não precisou de muito esforço para moldá-la em uma colina. Depois de alguns minutos, a forma básica da mina foi facilmente concluída. Em seguida, Sumo começou a refinar a mina novamente. Ao longo da estrutura da mina, ele usou as unhas para esculpir uma reentrância em espiral que subia em espiral, levando ao topo da plataforma na colina. Dessa forma, ele poderia minerar diretamente de cima para baixo e também poderia construir uma base aqui. Se houvesse um desastre semelhante a uma inundação, ele poderia ir imediatamente para a colina, o que seria extremamente conveniente. Infelizmente, não posso mais modificá-lo. Caso contrário, eu gostaria de fazer uma colina triangular. Vendo que seu plano não deu certo, a plasticina à sua frente borrou e, depois que o terreno foi gerado automaticamente, Sumo não teve escolha a não ser desistir da ideia de esculpir. Desenterrar todos os minérios quebrados e mesclá-los para criar um canal subindo a colina já era o limite da carta de recursos de primeiro nível. Depois de confirmar repetidamente que o painel do jogo processaria automaticamente o terreno uma segunda vez, Sumo tocou no botão confirmar. Sua visão escureceu novamente e ele voltou para atingir. Antes que Sumo pudesse contemplar porque a transformação ainda não havia começado, a mina havia surgido silenciosamente. Uau! Essa tecnologia é incrível! Saindo do carro e olhando para a mina de 40 metros de altura, Sumo ficou impressionado e maravilhado. Embora a massa total da mina chegasse a 3 milhões de toneladas, ainda não valia a pena mencioná-la diante de uma estrutura gigante como esta colina. Uma colina de 100 metros, mesmo que fossem pedras, 1 milhão de toneladas delas poderiam ser facilmente movidas. Observando a criação de uma colina de minério de 40 metros de altura, Sumo ficou extremamente satisfeito. Ele pisou na passagem da colina que ele criou. Era diferente pisar na rocha dura sob seus pés. Especialmente quando ele subia mais e seu campo de visão continuava ficando cada vez mais amplo. Esse sentimento ficou ainda mais forte. Sumo continuou subindo até chegar à plataforma superior da colina. Olhando daqui, ele já podia sentir o encanto de toda a bacia ao redor. A espessa névoa à distância ainda não havia se dissipado e, sob os raios dispersos da luz do sol, parecia extremamente misteriosa. Quanto à colina do abrigo subterrâneo, parecia muito mais agradável dessa altura. Agora, finalmente, há uma colina para a bacia. Agora só falta água. Ei, parece que um lago está aparecendo. Sumo foi surpreendido pela mina de minério de ferro, então não teve tempo de verificar as informações sobre o lago e as carpas. De pé na plataforma alta neste momento, ele bateu no painel de recursos e começou a examiná-lo cuidadosamente. Recurso de água, lago, nível 1, status do recurso, completo, nenhuma coleta iniciada ainda, em um estado exuberante, valor de mineração, 1 estrela, máximo, 1 estrela, dificuldade de mineração, nenhuma, reservas restantes, 40 mu, recurso alimentar. Carpa, nível 1, status do recurso, completo, nenhuma pesca iniciada ainda, em um estado exuberante, valor de mineração, 1,5 estrela, máximo, 1,5 estrela, dificuldade de mineração, baixa, reservas restantes, 500, população adulta, o número de machos e fêmeas é dividido igualmente, 500 carpas, nada mal, nada mal.
Não importa se a carpa tem gosto ruim, ou se tem muitos ossos, mas afinal são coisas vivas. Se ele calculou que cada peixe pesa cerca de 1,5 kg, isso significava que havia 750 catias de carpas no lago esperando por Sumo para pegar. Antes de sair, a área ao redor do abrigo ainda era deserta. Em tão pouco tempo, a mina se ergueu do chão, a terra preta cobriu o chão e até o lago e as carpas apareceram. Sumo desceu a mina e levou o tigre de terra até o lago. Este lago não ficava muito perto do abrigo, estando a 12 quilômetros de distância. O grande lago cobria uma área de 40 mu e a água era extremamente clara. Ele podia até ver algumas carpas nadando calmamente pela água. Além disso, o lago gerado pelo painel do jogo não era simples. No processo de formação, o ambiente correspondente e os micro-organismos foram produzidos no lago ao mesmo tempo. Havia grandes grupos de algas flutuando na superfície da água, criando um ecossistema viável para as carpas prosperarem. Mas é uma pena. Seria bom se este lago estivesse perto do abrigo subterrâneo. Então eu estaria cercado por montanhas e rios. Mesmo que sua boca parecesse reclamar, os olhos e a atenção de Sumo estavam completamente focados nas 3 carpas na água. O período de reprodução das carpas foi na primavera. A situação atual não era adequada para a criação de carpas. Portanto, no plano de Sumo, pelo menos 200 a 300 carpas devem ser capturadas e vendidas em troca de recursos mais abundantes. Quanto às carpas restantes, elas só podiam depender de seu destino para sobreviver a este desastre de inverno para viver outro dia. Se eles não pudessem sobreviver, quando o tempo melhorasse para melhor no futuro, Sumo planejava pensar em uma maneira de comprá-los e tentar criá-los. Não importa se não tem ferramenta de pesca. E, com uma grande gargalhada, apesar da dor que consumia seu corpo, Sumo pulou direto na água e agarrou 2 grandes carpas que não tiveram tempo de reagir. As carpas que acabavam de ser lançadas eram muito enérgicas, mesmo sendo pegas pela imensa força de Sumo, elas ainda se contorciam freneticamente, tentando escapar. De frente para o chão, Sumo então jogou as carpas em terra seca. Com ambas as mãos apoiando seu corpo na beira da água, ele saiu. O destino das 2 carpas foi decidido: sopa de carpa estufada e carpa braseada. Pensando no sabor gracioso da sopa de peixe, Sumo quase babou. Ele deu um soco na cabeça de cada carpa e os jogou no banco da frente do iate Gear. Neste momento, a viagem de volta ao abrigo parecia extremamente longa. Embora ele tivesse acabado de comer macarrão instantâneo ao longo do caminho, o espírito de gula em seu estômago ainda não havia sido saciado e seu estômago estava protestando. Depois que Sumo estacionou um tigre de terra lá dentro, pegou as 2 carpas e voltou rapidamente para o segundo andar. Ele guardou um deles no freezer e levou outro para a cozinha. Sumo então começou diretamente a preparar a carpa. Como ele estava ferido, esta sopa de carpa seria naturalmente um ótimo tônico, mas, ao contrário da sopa de carpa cruciana, a sopa de carpa cozida exigia muito cuidado para cozinhar. Depois que as vísceras e vísceras regulares foram removidas, um pouco de óleo vegetal foi derramado. Sumo começou a fritar os pedaços de peixe picados até ficarem dourados dos 2 lados e reserve. Ele então foi para a sala de cultivo e removeu 2 brotos de alho com seus músculos doloridos. Sumo derramou um pote de água de energia psíquica no pote e esperou até que a temperatura da água subisse. Então ele jogou pedaços de peixe na panela. A sopa de peixe enfatiza o frescor. Com a adição de água de energia psíquica, Sumo não precisou adicionar nenhum outro condimento, exceto alguns brotos de alho para aumentar a fragrância. Com o passar do tempo, o aroma tentador gradualmente começou a flutuar pelas bordas do pote, atraindo instantaneamente Oreo, Big Spark e Little Spark. Meu Deus, seus narizes são afiados. No entanto, quando se trata de peixe, Oreo não pode comer demais. Sem se importar com a expressão lamentável de Oreo, Sumo olhou para a já leitosa sopa de peixe branco. Depois de adicionar um pouco de sal a gosto, Sumo rapidamente o retirou. Com apenas uma fungada, a fragrância sedutora faria alguém desmaiar.
branco leitoso, rico, doce e delicioso. Depois de dividir as porções para os pequenos, Sumo simplesmente sentou-se ao lado da panela e comeu o restante da sopa de peixe. A carne de peixe dourada, frita e deliciosa estava muito macia por dentro. O sabor suave e a doçura da água da energia psíquica penetraram em sua carne, fazendo-a derreter na boca. A fragrância dava vontade de morder a língua. O mais importante foi que, com o efeito catalisador da energia psíquica da água, tanto os ossos grandes no meio quanto os pequenos ossos dentro da carne do peixe se integraram à carne do peixe e ficaram extremamente macios. Ele poderia comer o peixe inteiro. No meio da refeição, após sentir que a temperatura da sopa havia esfriado, Sumo simplesmente ergueu a panela diretamente e começou a beber a sopa com a boca grudada na borda da panela. Gorgolejar, gorgolejar. O estômago do humano fortalecido era como um poço sem fundo. Sem qualquer tempero adicionado para realçar o sabor suave da sopa de peixe ficou ainda mais evidente. Em uma respiração, Sumo bebeu diretamente toda a sopa de peixe restante. Ufa! Uma sopa de peixe tão farta. É tão satisfatório. Sentado no chão e desconsiderando sua imagem, Sumo olhou para Big Spark, Little Spark e as expressões satisfeitas de Oreo, e uma explosão de sono gradualmente se apoderou dele. Ele havia saído para uma luta de vida ou morte às 2 ou 3 da manhã, e toda a viagem foi estressante e cheia de perigos. Depois de comer e beber, de repente ele sentiu uns protestos de dor vindo de seu corpo. Sumo simplesmente largou a panela suja e o fogão e voltou direto para sua pequena cama para se deitar. Músculos e ossos feridos se curam em 100 dias. Apesar do efeito da água de energia psíquica, a dor do rompimento violento dos tendões de tecidos musculares ainda fazia Sumo dormir extremamente mal. Ele dormiu atordoado até que todo o seu corpo finalmente ficou confortável. Quando abriu os olhos, já eram 7 horas da noite. Desta vez, ele dormiu por quase 12 horas. Foi também a primeira vez que Sumo descansou por tanto tempo durante o dia depois que ele chegou ao deserto. Balançando sua cabeça sonolenta, Sumo sentou-se e bebeu um grande gole de água de energia psíquica para refrescar seu corpo. Sentindo que a dor em seu corpo havia piorado em comparação com antes, ele só podia descansar ao lado da cama, impotente. Em breve, o reino comercial secreto será aberto e os airdrops serão lançados. Ainda são 730 pessoas no canal regional. Devo aproveitar esta oportunidade para fazer bons negócios. Antes disso, a única coisa valiosa no abrigo que eu podia trocar era comida. Agora parece que posso fazer mais algumas ferramentas para vender. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 156. Com o desastre da nevasca se aproximando e a abundância de recursos hídricos no ambiente e clima atuais, os recursos mais valiosos, além de itens exclusivos, seriam alimentos e suprimentos. Sumo não sabia se o jogo iria reagrupar as 1000 pessoas no canal regional antes da transação. No entanto, à medida que a data se aproximava, mais e mais pessoas no canal regional se gabavam de possuir coisas boas e precisavam urgentemente de uma transação. Bilhões de pessoas foram transportadas simultaneamente para o mundo do juízo final. Dada esta grande população, desde que certos donos de grandes abrigos estivessem no canal regional de Sumo, isso significaria que esses abrigos também estavam em sua vizinhança. Havia uma alta probabilidade de que esses shelters Tokitaking, Macintosh, ou as pessoas neles, tivessem coisas boas. Embora essas 300 carpas possam ser comercializadas, elas não têm muita carne nos ossos. Ainda assim, eles podem ser transformados em sopa de peixe quente com um pouco de água, então não há problema em trocá-los por algo com preço semelhante. Adicionando meu estoque anterior de 120 kg de farinha com os 450 kg que ganhei ao abrir os baús de tesouro, agora tenho 570 kg de farinha no total. No caso do arroz, não tenho muito armazenado e, mesmo que troque o arroz, não é tão farto quanto a farinha com alto teor de glúten e não pode ser vendido por um preço alto. Então, vou guardá-lo para meu próprio consumo.
Depois de contar a comida e os suprimentos, Sumo decidiu tirar 300 kg de farinha para fazer um pão sírio para comercializar. Com um pouco de trabalho, ele poderia obter algum lucro em cima do valor original da farinha. Quanto às carpas, ele faria uma rede de pesca amanhã, encontraria uma maneira de tirá-las e as armazenaria no depósito do Tigre de Terra. Depois de fazer alguns cálculos, Sumo sentiu que, se não adicionasse outros itens comerciais, as coisas pelas quais ele poderia trocar seriam muito limitadas. No momento estou ferido, então não posso arriscar sair para explorar. Felizmente, a carta de recursos criou a colina de ferro, então posso minerar minério de ferro para fazer ferramentas e vendê-las. Ao mesmo tempo, também posso praticar forjamento e aumentar meu nível de habilidade. Mesmo não podendo sair, Sumo permaneceu muito otimista. Depois que ele se livrou dos inimigos ao redor, não havia ameaças imediatas em sua vizinhança. Provavelmente foi a primeira vez desde que ele chegou ao deserto que ele pôde relaxar e aproveitar a vida tão livremente. Já era tarde da noite e, depois de dormir o dia inteiro, sentia dores por todo o corpo e não tinha muito apetite. Depois de fazer uma simples sopa de nhoque, Sumo começou a lidar com os minérios de ferro que havia recolhido durante o dia. As reservas de madeira remanescentes no abrigo já eram muito escassas. Depois de contar, ele só tinha 3 unidades de madeira restantes. Felizmente, porém, o recurso de madeira que foi gerado naquele dia continha centenas de árvores. Embora sua localização estivesse a 9 quilômetros do abrigo, isso não representava um grande problema, dada a capacidade de transporte e espaço de armazenamento do Yachiger. Voltando para a sala de distribuição de energia, Sumo encheu o gerador com óleo e ligou a fonte de alimentação. Ele voltou para a bancada e começou a se concentrar no processamento de materiais. A vantagem do braço robótico era que, mesmo se ele estivesse ferido, poderia garantir que os movimentos e operações de Sumo permanecessem dentro de um alcance preciso e estável. Se for processado pelo sistema, só preciso colocar o minério de ferro que o sistema completa. Se eu mesmo processá-lo, terei que extraí-lo pessoalmente, o que dá muito trabalho. Em relação ao processo de extração, Sumo foi totalmente dedicado. Ele usou a função da TV LCD para observar e corrigir constantemente os erros em seu processamento. No momento em que Sumo processou todo o minério quebrado que havia recolhido durante o dia, já eram 2 horas da manhã. Depois de se limpar, Sumo adormeceu novamente enquanto olhava para o teto de pedra lisa. Seus ombros e braços estavam ligeiramente rígidos devido às longas horas de trabalho. Se ele não precisava pisar no mundo apocalíptico, a vida continuava simples e despretensiosa. Um longo sono garantiu energia suficiente. Depois de se deitar desta vez, Sumo teve outro sonho longo e extenso. O cérebro se ajustaria de acordo com o estado mental da pessoa. Se alguém vivesse precariamente todos os dias, ou se estivesse excessivamente cansado, deitar-se geralmente resultaria em um sono mortal. Somente quando alguém abrisse os olhos eles ficariam gratos por ainda estarem vivos. Sonhar era uma forma de extravagância no mundo apocalíptico e, claro, também era algo que apenas jogadores fortes podiam desfrutar. Você pode ter sonhos sinceros. Esse provavelmente seria o slogan de um poderoso abrigo no futuro, e também o ambiente que todos sonhavam. Veículos de infantaria, tanques, porta-aviões, bombardeiros. Sussurrando em meio ao sonho, Sumo imaginou que havia chegado a um grande depósito cheio de equipamentos militares. Da esquerda para a direita, várias armas tecnológicas poderosas estavam em exibição. Como se estivesse jogando, o próprio Sumo poderia subir no avião de combate e pilotá-lo no céu. Embora a experiência não tenha sido tão amigável ao pousar, essa parte de sua imaginação foi automaticamente filtrada durante o sono. Quanto ao mundo lá fora, inúmeros abrigos aproveitaram esses 2 últimos dias para fazer seus últimos esforços. Alguns abrigos instigaram as pessoas abaixo deles a realizar sua mobilização pré-guerra final contra as outras raças míticas próximas a seus abrigos, procurando travar uma batalha mortal.
Alguns abrigos estudavam como usar infraestruturas ou outros equipamentos para sobreviver com segurança este inverno, e também como aproveitar as vantagens do terreno circundante para alcançar as melhores condições de temperatura. Claro, a maioria dos abrigos ainda eram abrigos individuais. Essas grandes e pequenas casas de madeira distribuíam-se por todo o terreno baldio, e dentro viviam seres humanos tremendo ao vento e ao frio. O inverno frio cortou todas as possibilidades de viagem e eles perderam a chance de se reunir para se aquecer uma semana antes da nevasca. Eles teriam que sobreviver ao próximo desastre sozinhos. Felizmente, o calor da manhã chegou a tempo. Assim que chegaram às 6 horas, a temperatura começou a subir rapidamente para 10 graus acima de zero, dando a impressão de que a primavera havia voltado. Uau! Uau! Oreo correu de manhã cedo e começou a pular pelo abrigo, inquieto. Esfregando os olhos sonolentos, Sumo acordou devagar e olhou para o hiperativo Oreo com um toque de alívio no rosto. Muitas pessoas provavelmente mantêm animais de estimação por esse motivo terapêutico. Ele tocou o hematoma em seu peito e, ao descobrir que os ferimentos por todo o corpo estavam se recuperando rapidamente, Sumo ficou extremamente surpreso. Depois de um dia de contenção e descanso, o hematoma roxo-sangue de ontem havia desbotado para um roxo profundo. Embora ainda parecesse assustador, pelo menos estava muito melhor do que antes. Quanto a algumas das feridas menores, cicatrizes rosa pálido se formaram. Neste ritmo de recuperação, minhas lesões não vão atrapalhar meus movimentos em 3 a 5 dias. Sumo levantou-se lentamente e sentiu que a dor do rasgo na parte interna de sua coxa havia diminuído significativamente. Sumo levantou-se pacificamente e começou a cozinhar a outra carpa. Em comparação com a clara sopa de carpa cozida, a carpa refogada também não tinha um gosto tão ruim, especialmente quando servida com arroz. O apetite de Sumo foi despertado e metade da carpa foi consumida rapidamente. O peixe fresco continha grandes quantidades de proteína. Sumo não tinha certeza se era um efeito psicológico, mas mesmo a lesão parecia ter se recuperado um pouco depois de comer. Oreo, vamos cortar lenha. Sumo chamou Oreo, que ainda estava comendo peixe com Big Spark e Little Spark. Ele rapidamente vestiu seu uniforme de combate. Agora que havia um fluxo constante de óleo diesel produzido diariamente pelo poço de petróleo bombeado ao motor, o consumo dos geradores e de artilheiro estava completamente dentro de uma faixa aceitável. Sumo colocou um pouco de diesel para encher o tanque de combustível do artilheiro. Enrolando o guincho para abrir o portão da garagem, Sumo olhou para o bom tempo lá fora e esticou o corpo com satisfação. Não importa o que aconteceria no futuro, esse tipo de clima sempre deixava as pessoas felizes. Sumo entrou no artilheiro e fechou o portão da garagem atrás dele. Pisando no acelerador e ajustando sua direção, artilheiro saiu correndo com um rugido. Larch é uma espécie de árvore da família Pinaceae. Eles podem atingir alturas de até 35 metros, embora normalmente tenham uma média entre 15 e 25 de altura e sejam considerados árvores de médio a grande porte. Sua madeira é pesada e sólida, com alta resistência à compressão e flexão, e é resistente ao apodrecimento. É um excelente material para postes elétricos, pontes, pilares de sustentação, prédios e outros. Ao mesmo tempo, taninos podiam ser extraídos de sua casca e resina de seu tronco. E a árvore resistente perfeita. Apesar de seus preparativos mentais, Sumo ficou chocado ao ver a densa floresta à distância. A floresta alta e densa contrastava fortemente com os arredores, parecendo incrivelmente deslocada. Sumo parou o carro e, estimando a altura da floresta com os olhos, descobriu que o larício mais baixo tinha mais de 10 metros de altura e o mais alto tinha mais de 20 metros. Uma única árvore poderia gerar centenas de unidades de madeira, muito menos esta densa floresta. Achei que esse era o mais inútil dos recursos gerados, mas não esperava que fosse ainda mais prático que o solo de terra preta. Antes de chegar à floresta de larícios agora, ele passou pela terra de terra preta ao longo do caminho e a inspecionou. No entanto, o resultado foi lamentável.
Embora o solo preto fosse fértil, no que diz respeito ao ambiente ecológico atual, não havia plantas de crescimento rápido. Se ele não tivesse sorte durante o próximo desastre, era muito provável que não houvesse colheita. Pelo contrário, esta floresta de lariços oferecia-lhe benefícios imediatos e diretos. Ele levou o tigre de terra para um local seguro. Depois de instruir Oreu a ficar de guarda, ele pegou seu machado e simplesmente começou a cortar as árvores. A madeira de larício tinha uma classificação de dureza que superava a habilidade especial do machado, então ele não podia ativar a habilidade. Mesmo assim, com a ajuda do machado de ferro afiado e água de energia psíquica para restaurar a força, Sumo conseguiu cortar os 4 dos larícios mais externos em menos de 3 horas. Quanto ao trabalho de dividir as árvores em unidades de bloco, Sumo acenou com a mão e o atribuiu ao painel do jogo imediatamente. 4 larícios resultariam em um total de 300 unidades de madeira e custariam 15 pontos como taxa de manuseio. Eu tenho blocos de madeira e ferro agora. Então o próximo passo é fazer muitas ferramentas e esperar que o reino comercial secreto se abra para trocar essas ferramentas por recursos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.